Olá meus queridos amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Cauê Iago e hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre o capítulo 302 de Nanatsu no Taizai. Sim, muita gente me mandou mensagens lá no Facebook com teorias e eu também tenho várias coisas aqui que eu pensei, cara, sobre esse capítulo 302. Definitivamente essa etapa de Nanatsu no Taizai é uma etapa que a gente pode esperar de tudo, cara. Os personagens estão completamente diferentes e agora a gente tem as reais divindades envolvidas. Sim, as reais divindades. Como a gente sabe, quem tá aparecendo agora em destaque é o Rei dos Demônios. Dá pra gente acreditar numa coisa dessas? Ainda lembro do capítulo em que foi revelado lá a imagem do Rei dos Demônios e também da Divindade Suprema. Milhares de teorias foram criadas naquela época e com certeza várias já dá pra gente dar um gancho aqui e agora. E sim, eu posso não ter explicado direito, mas bastante gente já entendeu. As gameplays que podem aparecer de fundo estão aí justamente só pra tampar a lacuna de mangás que a gente não pode colocar, mas pode ficar tranquilo que uma informação importante que a gente comentar com certeza vai aparecer. Se você é uma pessoa mais madura e entende sobre direitos de uso, obviamente não precisaria explicar isso pra você novamente, mas como eu falei, tem gente que ainda não colocou essas peças no lugar. Enfim, continuamos amigos e extremamente fãs de Nanatsu no Taizai e bora falar sobre o capítulo 302, que eu não tô brincando com você, cara. Esse capítulo abriu as alas pra 1001 teorias. Seguinte, pessoal, bora começar falando logo do topo da cadeia, né, cara? Por onde mais a gente poderia começar a não ser falando das divindades, o Rei dos Demônios e a Deidade Suprema. Como eu falei no início do vídeo, me lembro muito bem quando esses dois apareceram pela primeira vez. Eu pesquisei aqui para relembrar qual era o número do capítulo e foi no 224, e eu lembro que nessa época simplesmente surgiram diversas teorias sobre eles, e não era de se esperar uma coisa diferente disso, né? Bom, vamos lá, se coloca na situação. Até esse momento a gente tinha ouvido comentar que o Meliodas realmente tinha o papel de se tornar o Rei dos Demônios, isso é comentado durante absolutamente a série inteira. Porém, nesse momento, quem aparece realmente é o Rei dos Demônios, a personificação daquele que o Meliodas um dia teria que ter se tornado. Bom, isso basicamente deixou geral alucinado, porque tipo, agora a gente entende que Nanatsu no Taizai, no reino de Nanatsu no Taizai por geral, a gente tem um sistema de monarquia. Tipo, para quem começou recentemente, já parece simples, porém é realmente a partir desse momento que a gente entende que o Meliodas só vai se tornar o Rei dos Demônios porque ele é filho do Rei dos Demônios. E calma, essa explicação toda vai obviamente chegar no capítulo 202 e vai chegar de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque durante toda a série a gente vê comentários que reforçam só essa ideia do Meliodas se tornar o Rei dos Demônios. Porém, com essa conclusão a gente já imagina outra coisa. Durante toda a história do Meliodas, obviamente uma mulher esteve junto a ele, igual tá acontecendo aqui na imagem com o Rei dos Demônios e a Deidade Suprema. E assim esse capítulo acabou forjando uma das teorias mais antigas, né, porque ela ainda não foi concluída sobre Nanatsu no Taizai. A teoria de que a punição de Meliodas Elizabeth estaria diretamente relacionada à posição de Deidade Suprema e também do Rei dos Demônios. Essa teoria sempre foi muito poderosa, desde a época que ela foi inventada, e a gente sabe muito bem o porquê. Bom, olha só, se a gente parar pra pensar, essa teoria sempre teve 50% de acerto certo, porque o Meliodas obviamente teria que se tornar o Rei dos Demônios, né? E isso sempre foi um motivo de fúria do pai dele. A gente viu por conta dos capítulos mais atuais que os sentimentos, né, retornarem ao Meliodas foi o motivo do Rei dos Demônios erguer a sua espada e entrar em batalha novamente. Agora imagina, pode até fechar os olhos e imaginar, porque realmente isso ainda não aconteceu. Imagina só, se nesse momento em que o Rei dos Demônios e a Deidade Suprema estão punindo a Elizabeth e o Meliodas, o motivo real disso ter acontecido seja que os dois estejam destinados a ocupar os postos máximos de seus clãs. Tá, eu posso ter me enrolado um pouco até mesmo na explicação, só que basicamente significaria que o Rei dos Demônios estaria punindo o Meliodas por conta dessa relação com a Elizabeth e a mesma coisa da Deidade Suprema, porque os dois estariam destinados a ocupar o cargo de ambos as divindades e esse relacionamento não poderia ser sustentado por conta disso. Eu tô jogando bastante informação pra você, mas ó, cuidado, porque às vezes eu posso passar em cima de uma outra informação, é que já é de madrugada, eu tô cansado, esse realmente é o único momento que eu tenho pra gravar e eu não posso deixar de fazer isso. É bastante importante que a gente converse sobre Nanatsu no Taizai, até porque eu passo bastante tempo lendo a teoria de vocês, os comentários e até o que as pessoas mandam lá no Facebook. Então agora se prepara, não feche esse vídeo jamais, nem pense nisso, porque agora eu vou te falar uma teoria que realmente não existe na internet. Não existe essa teoria.
eu vou te falar uma coisa que vai estar baseada em toda a história de Nanatsu no Taizai, em um acontecimento que realmente pode ser o mais importante de toda a história. Quem ficou de mimimi por conta da gameplay realmente não vai escutar essa e vai perder, porque essa é uma teoria que se baseia em toda a história de Nanatsu no Taizai. Ela tá realmente nas raízes e pode ser o sentido total da série. Clica no like, por favor, para mostrar que você chegou até aqui, porque eu realmente não quero ter que parar com os vídeos, né, essas conversas de Nanatsu no Taizai, e bora pra teoria. Porque olha só, isso acontece bastante com a gente tá vivenciando a série como um todo, acompanhando os acontecimentos mínimos e esperando, é claro, que os acontecimentos maiores tenham uma revelação bombástica que mude o rumo da história e, cara, seja aquele plot twist digno de fechar a série, simplesmente impactante, que ninguém esperava. Só que por conta desse último capítulo, da aparição de uma divindade, do Rei dos Demônios no caso, e por ter lembrado dessa época em que apareceu a Deidade Suprema e o Rei dos Demônios, eu imaginei aqui com meus botões uma ótima situação que daria rumo à história de Nanatsu no Taizai, só que numa versão em que a gente não conhece, o que realmente seria um plot twist incrível para a história e que finalizaria tipo, cara, essa série é maravilhosa, como a gente não pensou que era esse então o plano da Deidade Suprema, e olha só o que vem agora, junto, unida ao Rei dos Demônios. Bom, vamos lá, o pão com ovo aqui é que a Deidade Suprema tinha como herdeira do seu trono a Elizabeth. Isso é a teoria de todo mundo. Mesma coisa acontece com o Rei dos Demônios para com o Meliodas. Sendo assim, aconteceu uma coisa que impediu que o plano desses dois realmente se tornasse realidade. E essa coisa foi a união entre Meliodas e a Elizabeth. Vendo que isso afetaria o equilíbrio entre as divindades e os demônios, que obviamente são inimigos, o Rei dos Demônios e a Deidade Suprema podem ter combinado, né, sugerido um ao outro uma trégua. Isso porque ambos se sentiam traídos por aqueles que, obviamente, por conta desse pensamento, teriam que ser os substitutos deles, teriam que assumir o trono. Aqui entra um pensamento ainda mais complexo, que é o que me faz acreditar ainda mais nessa teoria. A forma de governo da Deidade Suprema e do Rei dos Demônios é extremamente oposta à forma de governo que a gente sabe que seria imposta caso o Rei dos Demônios fosse o próprio, realmente, o Meliodas, e a Deidade Suprema fosse a Elizabeth. Se os protagonistas do anime, pode-se assim dizer, realmente um dia chegassem a se tornar divindades, a gente sabe que mudaria muita coisa na relação entre esses dois clãs que a gente sabe que são inimigos. Meliodas e Elizabeth têm um relacionamento muito maior do que só amizade, e isso obviamente unificaria os dois clãs. E nessa minha teoria eu ainda tenho a resposta para a maldição da Elizabeth. Como a gente sabe, presta atenção que agora, cara, você vai achar sinistro. Como a gente sabe, quando a Elizabeth relembra do seu passado e o amor que transcende até a morte pelo Meliodas, ela acaba morrendo depois de 3 dias. Na minha opinião, essa teoria apontaria uma única solução para essa maldição. Como o Rei dos Demônios disse, a solução da parte dele seria eliminar a Elizabeth, até porque ele vê as deusas como inimigas. Porém, ao colocar a maldição, obviamente a Deidade Suprema não vê Elizabeth como inimiga, e sim como aliada, obviamente. Sendo assim, ela planejou sim uma cura, uma saída para essa maldição. E se você parar para pensar aqui comigo, exatamente porque a gente está conversando sobre isso, o que é a única coisa que não aconteceu na história de Elizabeth e Meliodas? Sim, meu amigo, depois de pensar tudo isso, eu cheguei a uma conclusão e a uma resposta. A única coisa que não aconteceu na relação desses dois é a Elizabeth jamais se apaixonar pelo Meliodas. Em todas as suas vidas, a Elizabeth se apaixona pelo Meliodas. Como consequência, ela acaba em alguma hora descobrindo a verdade, e aí então ela morre depois de 3 dias. Sendo assim, é claro, existem 1001 soluções para esse enigma, para esse mistério, para essa maldição. Mas em um mundo paralelo em que eu pudesse escolher um final alternativo, ou até mesmo aqui nesse vídeo mesmo, né, cara, a gente pode dar um final para essa série mesmo que esse não seja o verídico. E sim, eu tô falando de um final em que é revelado que a maldição da Elizabeth só seria quebrada sobre uma condição. A condição de que ela não se apaixone pelo Meliodas e que assim, não se apaixonando por ele, ele se torne o Rei dos Demônios que o pai dele quer e a Elizabeth se torne a Deidade Suprema que a Deidade Suprema deseja. Eu, Cauê Iago, ficaria extremamente satisfeito se o final fosse algo como isso.
porque na minha opinião isso entrelaçou muito bem os fatos, as situações, as aparições, os acontecimentos, a maldição, a relação entre os dois, o tempo que eles vêm vivendo, morrendo, vivendo, se apaixonando, morrendo, sempre se apaixonando, né? A gente não pode esquecer disso. Se esse fator, né, da paixão da Elizabeth pelo Meliodas acabar não acontecendo e ela conhecendo o Meliodas não se apaixone por ele em algum momento, cara, foram milhares de anos, eu acredito que a maldição poderia ser quebrada e assim Elizabeth tomaria o posto de deidade suprema como a mãe dela espera e o rei dos demônios sem opção. Olha essa fala, sem opção, o Meliodas não teria opção, ele reconheceria que a Elizabeth um dia o amou, mas ela não ama ele mais. A única opção dele agora então seria se tornar o rei dos demônios, ele não tem mais opção. Cara, sério, eu fico até arrepiado, porque essa teoria nem eu na minha cabeça sabia que ela poderia ser tão encaixadinha, tão ligada em cada ponto. Só eu falando aqui pra você mesmo que eu percebi, essa teoria é muito bacana, e eu não ficaria, cara, nem um pouco decepcionado se ela realmente acontecer. E eu espero, né, que o Nakaba faça uma coisa 1000 vezes melhor do que isso, mas seria muito bacana se essa teoria um dia chegar a acontecer. Cara, eu comecei o vídeo a falar de uma coisa não tão complexa quanto isso, mas aí eu comecei a falar e acabou saindo. Essa teoria gigantesca que eu já tinha pensado faz bastante tempo, mas agora tá aí em forma de vídeo pra todo mundo saber. Bem bacana, né? Deixa aí seu comentário o que você acha dela, se você discorda. Obviamente pode ser que tenha pontos aí no meio que não estejam corretos. Comenta aí, você que não vai comentar, lê os comentários que deve estar bastante bacana também. Tamo junto, desejo o melhor hoje e amanhã possível pra você. A gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.